Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Filosofia em Mente. Se essa jornada tem feito sentido para você, se em algum momento uma palavra aqui tocou fundo, então eu te convido agora a se inscrever no canal, deixar seu like e, se quiser, compartilha com alguém que esteja precisando ouvir algo verdadeiro. Há um momento na jornada de toda a alma desperta em que a dor muda de lugar. Ela deixa de vir de fora e começa a pulsar por dentro. Não são mais as críticas, os fracassos, os desencontros com o mundo, são os desencontros com você mesmo. E isso não é fraqueza, isso é sinal de maturidade. A dor que vem de dentro é o chamado final, é o chamado que não pode ser mais ignorado. É a vida te dizendo com firmeza e amor que chegou a hora de entrar. Mas entrar onde? Entrar naquilo que você evitou durante muitos anos. Naquilo que você escondeu com sorrisos, com sucesso, com justificativas. Naquilo que você correu para não sentir. Mas que sempre esteve ali, esperando por você, pacientemente, como aquele guardião no escuro. Esse lugar, ele não é um castigo. Ele é um templo. Um templo silencioso, ancestral e íntimo, chamado por muitos nomes: crise, colapso, noite escura da alma, o despertar. Mas na linguagem simbólica da alma, ela se chama caverna. A caverna ela não é feita de rochas, ela é feita de memórias que doem, de verdades engolidas, de partes suas que foram rejeitadas por você, por outros. Ela é feita dos seus medos mais puros e da coragem mais crua. E é por isso que você evitou por tanto tempo. Você sentia que se entrasse ali, se olhasse para aquilo, você não saberia mais como voltar. Mas não é porque se perde, é porque você se transforma. Quando o herói da jornada chega à caverna, ele não chega triunfante. Ele chega cansado, ferido, confuso. Mas é só ali, naquele lugar, onde nada mais faz sentido, que ele encontra o que nunca soube que procurava. A dor deixa de ser inimiga, o silêncio deixa de ser ameaça, a sombra deixa de ser um monstro e começa a ser conhecida como uma parte de si, uma parte da vida e também uma parte da cura. Nesse episódio a gente vai caminhar junto por esse território. Não para te dar respostas, mas para te oferecer uma lanterna, uma linguagem, uma escuta. Porque a caverna não é o fim da jornada, ela é o ventre. É onde o ego morre e o ser renasce. Se você chegou até aqui, provavelmente já está sentindo o chamado. Talvez a caverna esteja próxima, talvez você já esteja dentro dela, ou talvez você esteja parado na entrada, olhando para a escuridão, com medo de dar o próximo passo. Esse medo, ele é sagrado, mas o passo também é. E eu te convido, com todo respeito e cuidado, a caminhar comigo por este episódio. Por esse mergulho, por essa travessia, porque o que há do outro lado não é uma versão perfeita de você. É uma versão inteira de você. E inteira você pode finalmente viver. Todo mito, toda história, toda alma que já ousou crescer, em algum momento teve que entrar na caverna. A caverna é um símbolo, mas também é um território real. Não no mundo externo, mas dentro de nós. É o espaço onde aquilo que você mais teme mora, mas também onde está o que você mais precisa. É o ponto de encontro entre o que você foi e o que você está pronto para ser. Ela representa a sombra, as partes de você que foram negadas, feridas, esquecidas e expulsas. Não porque eram ruins, mas porque eram intensas demais, talvez, para a versão que você tinha de você mesmo. A raiva reprimida, o desejo abafado, a dor que não teve colo, a voz que foi calada. Tudo isso se juntou na escuridão, esperando que você tivesse força suficiente para voltar. Entrar na caverna não é só encarar o que doeu, é encarar quem você se tornou por medo da dor.
É o momento em que as máscaras caem, as estratégias falham, as distrações perdem o sentido. E aí só resta você, com você. Mas por que isso é necessário? Porque você não pode levar para o próximo ciclo o que não é verdadeiro. E a dor, por mais cruel que pareça, é uma força de purificação. Ela revela o que ficou escondido. A caverna é como o útero da alma, o escuro, fechado, silencioso, mas é ali que algo novo pode nascer. No mundo dos símbolos, esse lugar aparece o tempo todo. No mito de Inanna, a deusa ela desce ao submundo, nua, para encontrar a sua sombra. No mito de Inanna, a deusa desce ao submundo, nua, para encontrar sua sombra. Star Wars, Luke entra na caverna de Dagobah e vê o rosto do próprio pai por trás da máscara, apenas para descobrir que era o seu. Nos evangelhos, Jesus passa 40 dias no deserto confrontando medos, tentações, vazios. Esses mitos, eles não são sobre o passado, eles são mapas do presente, reflexos de algo que você, em algum nível, já viveu, ou ainda vai viver. Na linguagem da vida cotidiana, a caverna ela não tem paredes. Ela se manifesta como crise, como luto, como exaustão emocional, como uma dor que ninguém vê, como talvez um vazio que engole todas as respostas fáceis. E ainda assim você sabe que ali no meio da escuridão há algo que não se explica, mas se sente. Algo que te chama não para te destruir, mas para te mostrar que você não é só o que restou depois da dor. Você é aquilo que renasce depois dela. A caverna é o portal, é onde o ego quebra e a alma começa a emergir. E por mais difícil que seja, por mais escuro que pareça, essa travessia é um ato de amor. Um amor a si, um amor à verdade, um amor à vida real. Sem fantasias, sem fugas, sem fingimentos. Porque só quando você aceita entrar na caverna é que você começa de verdade a sair da prisão. A sombra segundo Jung. Carl Jung dizia que o encontro com a própria sombra é o trabalho mais difícil de um ser humano. E também o mais transformador. A sombra para Jung, ela não é o mal, ela é o inconsciente pessoal. O porão da alma. Aquilo que o ego, por não saber lidar, empurra para longe da luz da consciência. Mas é aqui que está o detalhe que muda tudo. A sombra, ela não guarda apenas aquilo que você considera ruim. Ela também guarda o seu poder não vivido, digamos assim. É fácil pensar na sombra como culpa, raiva, inveja, mágoa. Mas ela também pode ser o seu brilho que foi reprimido, a sua sensibilidade que foi silenciada, o seu desejo que foi julgado, a sua voz que foi rotulada de, talvez, demais. Imagina uma criança que se expressa com intensidade e é chamada de exagerada. Ela aprende a se conter, a se esconder, a sorrir quando quer chorar, a agradar quando queria apenas existir. Com o tempo, essa criança ela cresce, mas continua carregando, trancada na sombra, a sua parte mais autêntica de si. E é aí que a caverna entra. A dor do presente ativa as feridas do passado. Mas, por mais paradoxal que pareça, isso não acontece para te punir, acontece para te libertar. Porque enquanto a alma estiver escondida, ela comanda sua vida, sem que você perceba. Ela manifesta em sabotagens, em repetições, em medos irracionais, em relacionamentos que parecem diferentes, mas têm o mesmo roteiro. Jung escreveu algo que talvez você já tenha sentido, mesmo sem saber. Até que você torne consciente ou inconsciente, ele dirigirá a sua vida. E você chamará isso de destino. Olhar para a sombra não é um exercício de dor, é um ato de responsabilidade. É como entrar num quarto escuro que você evitou por anos.
No começo, tudo vai parecer ameaçador, mas aos poucos os seus olhos se ajustam e você vê. O monstro era só uma criança ferida. Era só você, com medo de não ser amada por inteiro. Esse momento de reconhecimento é o início da sua cura. Na psicologia junguiana, o processo de individuação, o caminho de realização interior, só começa de verdade quando você aceita olhar para o que estava escondido. Não para apagar a sombra, mas para integrá-la. Porque aquilo que você aceita se transforma e aquilo que você rejeita te persegue. Integrar a sombra é como encontrar peças do quebra-cabeça da sua alma. Você começa a perceber que aquilo que parecia defeito era só o excesso de força mal direcionada. Que aquela raiva era só a dor não ouvida e aquele medo era só um desejo sem espaço para existir. E acima de tudo você percebe que a parte mais bonita de você nunca foi embora. Ela só estava esperando coragem para voltar. Por isso, quando Jung diz que a caverna que você teme entrar guarda o tesouro que você procura, ele está dizendo que aquilo que você teme é exatamente onde mora a sua verdade. Não porque a dor é boa, mas porque a travessia da dor revela o que você é de fato. Enfrentar a sombra é, na verdade, um reencontro com a inteireza, com a sua liberdade, com a sua alma não negociada. E esse reencontro não é o fim da jornada, é o começo real. Como a caverna se apresenta na vida real? Nem toda caverna tem paredes. Às vezes ela parece mais como um quarto escuro no qual você não percebeu que entrou. Ela pode vir como uma tristeza que não passa, uma ansiedade que não silencia, uma apatia que seca tudo por dentro. Outras vezes ela chega como um colapso. Você perde algo ou alguém e junto com isso você acaba perdendo a si mesmo. A rotina vira um vazio automático e as coisas que faziam sentido já não te tocam. A caverna ela pode ser aquele relacionamento que termina, mas leva embora pedaços de você que você nem sabia que tinha dado. Ou aquela fase em que tudo desaba ao mesmo tempo, a saúde, o dinheiro, o propósito, o seu chão. E ela pode se apresentar como um vício, não apenas em substâncias, mas em comportamentos que te anestesiam. Trabalho compulsivo, perfeccionismos, rede social, distrações em excesso. E tem aquela caverna que chega no silêncio, aquela sensação de que tudo está aparentemente bem, mas por dentro algo grita dentro de você. Um incômodo constante, um chamado mudo para olhar para o que você tem evitado. E tem aquela caverna que chega no silêncio, aquela sensação de que tudo está aparentemente bem, mas por dentro algo grita. Um incômodo constante, um chamado mudo para olhar para algo que você tem evitado. A caverna pode ser um sintoma físico sem explicação médica. Ela pode ser o retorno de uma lembrança de infância. Pode ser a raiva que explode em alguém, mas que sempre esteve voltada para você mesmo. Cada um entra na caverna de um jeito, mas todos, sem exceção, sentem o mesmo frio quando estão lá. O medo de não voltar mais. É por isso que tem tanta gente que tenta escapar. Finge que está tudo bem, corre para a distração, procura culpados ou simplesmente se desconecta da vida, das emoções, de si. Mas a verdade é que quanto mais você foge da caverna, mais ela se torna sua casa sem que você perceba. Negar a dor não a elimina, só esconde atrás de máscaras. E quanto mais máscaras você usa, menos você reconhece o rosto que tem por trás delas. Enfrentar a caverna é um ato de extrema coragem, porque não se trata de lutar contra algo lá fora. Se trata de parar de lutar contra algo que vive dentro de você. É o momento em que você decide não correr, decide não distrair, decide olhar com honestidade brutal para aquilo que você mais teme reconhecer. E esse olhar muda tudo. Porque ao contrário do que você imagina, a caverna não está ali para te engolir, ela está ali para te devolver.
Ela te convida a desacelerar, a sentir, a escutar o que foi silenciado por tempo demais. E ela sussurra: não tenha medo de entrar, tenha medo de continuar fugindo. E então, algo começa a se mover. Você percebe que aquele luto guardava amor, que aquela dor guardava sentido, que aquele medo guardava desejo, que aquele vazio guardava espaço. Espaço para o novo que ainda virá. Esse é o segredo escondido na caverna. Não se trata apenas de escuridão, ela guarda sementes. Sementes que só brotam no solo fértil da dor já reconhecida. A caverna, no fundo, é um útero simbólico, um lugar de morte, mas também de renascimento. Porque depois que você atravessa, nada volta a ser como antes. E por isso, apesar do medo, é uma bênção disfarçada. Aprovação suprema. Atravessar a escuridão. Chega uma hora em que não dá mais para voltar atrás. Não porque alguém te obriga, mas porque algo dentro de você já mudou. É como se a vida te levasse à beira de um precipício interno, e ali não existe mais mapa, não tem mais certezas, não tem o, entre aspas, você de antes para guiar o caminho. Só tem o silêncio, a escuridão e uma pergunta que ecoa no fundo da alma: e agora? Esse momento é o que chamamos de provação suprema. Na jornada do herói é o instante em que ele entra na caverna e precisa enfrentar o dragão, o monstro, a morte ou pior, a si mesmo. Nos mitos isso se expressa de muitas formas. Jesus isolado no deserto, tentado pelo próprio medo. Orfeu descendo ao submundo para resgatar Eurídice. Buda enfrentando Mara, o senhor das ilusões, enquanto medita sobre a árvore. Gilgamesh devastado pela morte de seu amigo Enkidu, buscando o segredo da imortalidade. Mas, em todos esses caminhos, há algo em comum. O herói ele precisa morrer para o que era, para que possa nascer algo novo. Mas em todos esses caminhos, há algo em comum. O herói precisa morrer para o que era, para que possa nascer algo novo. E aqui a palavra morte não significa o fim literal. Significa enterrar o que já não serve mais, as ilusões, as mentiras que contamos para nós mesmos, as expectativas irreais, as versões antigas de quem pensávamos ser. É por isso que esse é o ponto mais difícil da jornada, porque ele exige que você abra mão de tudo aquilo que você usava como armadura. Você já esteve nesse lugar? Aquele momento em que você sente que não tem mais forças, que tudo desmoronou. E que talvez você nunca volte a ser você mesmo. Pois é, esse é o limiar da transformação. O lugar onde o ego grita, mas a alma começa a sussurrar. Porque quando tudo parece perdido, quando a escuridão parece ser vencido, é nesse ponto que uma nova centelha começa a nascer. Mas ela não vem de fora, ela brota no fundo, no abismo, do encontro com aquilo que você mais evitou sentir. E é como se houvesse dentro de você uma luz muito antiga, mas que só pode ser acesa quando não sobra mais nada para esconder. Essa é a luz da verdade, a luz da essência, a luz do renascimento. A aprovação suprema não é sobre vencer, não é sobre sair ileso, é sobre se entregar ao processo sabendo que algo será perdido, mas que o que nascerá no seu lugar será mais verdadeiro. Na psicologia profunda, esse é o ponto em que a sombra e a consciência se encontram, não como inimigos, mas como parte de uma mesma alma que estava dividida. Você começa a perceber que aquele medo não era um monstro, era uma parte sua que só queria ser vista, que aquele comportamento autodestrutivo não era pura maldade, era um pedido de socorro, que aquela dor antiga carregava uma mensagem. E então, algo muda. Não de forma explosiva, mas como quem acende uma vela no escuro. Você não enxerga tudo, mas já pode dar o próximo passo. E esse passo muda tudo. E a aprovação suprema não é o fim. Ela é o útero da metamorfose. É o momento em que você começa a deixar de ser quem era para se tornar quem sempre foi. Agora, respira fundo. Deixe esse silêncio acontecer aí dentro. Talvez, se você escutar com atenção, consiga ouvir alguma coisa.
Não do lado de fora, mas do lado de dentro, naquele espaço que a gente costuma evitar, no canto mais escondido da alma. Eu quero te fazer um convite simples, profundo, não exige esforço físico, mas exige algo mais raro hoje em dia, sinceridade com você mesmo. Feche os olhos se puder, ou apenas baixe o olhar. Desliga o mundo por um instante. Caso precise, pause o vídeo para refletir. A pergunta é: o que eu tenho evitado sentir? Talvez seja uma raiva antiga, um medo que você nunca contou para ninguém, uma tristeza que você sempre disfarçou com sorrisos, ou até uma culpa que te persegue, mesmo que você ache que já superou. Agora, outra pergunta. O que em mim eu rejeito, mas lá no fundo só quer ser visto? Às vezes, a parte de você que mais assusta é justamente o que mais precisa de acolhimento. A dor que você empurra com força é a que mais deseja ser ouvida. A criança que você esqueceu continua esperando no mesmo lugar. Essa parte de você não é sua inimiga. Ela não quer te destruir. Ela quer ser abraçada. Ela quer ser compreendida. Quer poder existir sem precisar gritar por dentro. E agora, uma última pergunta. E se essa dor for o início da sua cura? Veja, a sombra, ela não desaparece com negação, ela se transforma com presença. O que você olha com coragem começa a se dissolver. O que você nomeia como verdade começa a se integrar. E o que você acolhe com amor começa a virar força. Então hoje, só por hoje, não fuja, não se distraia e não se abandone. Entrar na caverna com os olhos abertos, com o coração disposto e com a certeza de que você não está indo lá para se perder, você já está indo para se encontrar. A verdade é simples, mas raramente é fácil. A caverna escura não é um castigo, ela é um chamado, um convite, uma chance de cair todas as máscaras e se ver, talvez pela primeira vez, sem filtros, sem disfarces, sem fugas. Lá dentro não há plateia, não há aplausos, não há curtidas, nem aprovação. Só você. E tudo aquilo que você tentou esconder de si. Mas se você conseguiu ficar, se você tiver coragem de permanecer, de atravessar o medo sem correr, algo começa a mudar. Lá no fundo da caverna não tem só dor. Tem uma luz muito antiga, uma chama que nunca se apagou. Um pedaço seu que sempre soube o caminho, mesmo quando você se perdeu. Essa luz não brilha nos holofotes do mundo, ela acende por dentro, quando você se reconcilia com quem você é. Quando você para de tentar se encaixar e começa a se aceitar, e então algo acontece. Algo que nenhuma teoria, nenhum curso, nenhum método pode te dar. Você volta. Volta do mergulho, volta da dor, volta do fundo do abismo com algo precioso nas mãos. Algo que só quem atravessa a própria noite conhece. O Elixir. O Elixir não é uma poção mágica, não é uma fórmula, é uma sabedoria silenciosa, é uma consciência de quem você se tornou, por ter passado onde ninguém mais poderia passar por você. E isso é o que veremos no próximo episódio. Agora que o herói desceu a caverna, agora que encarou a sombra e reencontrou a luz esquecida, é hora de emergir. É hora de trazer para o mundo o presente que nasceu na escuridão. No próximo episódio, vamos falar sobre o retorno com Elixir. O momento em que aquilo que foi vivido internamente começa a transbordar e a tocar o mundo ao redor. Porque o herói não volta por si, ele volta para transformar. Na caverna escura você não encontra monstros, você encontra você mesmo, inteiro, verdadeiro e vivo. Se você ficou até aqui, eu só tenho uma palavrinha para você: gratidão. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Caso algo tenha te tocado, compartilhe com alguém que você ama e que talvez esteja precisando dessas palavras. Um beijo, até a próxima.